Olá, galera. Olá. Bom, essa semana a nossa querida e tão amada Catedral de São Pedro completou 265 anos de atividades ininterruptas. Essa catedral que foi erguida em 1755, nesse ano de 2020 ela completa então 265 anos de atividades. E aí eu pensei em fazer uma homenagem para a Catedral de São Pedro, que é o monumento, para mim, o mais querido, que mora no meu coração, porque eu casei na Catedral de São Pedro, eu casei nessa igreja barroca, nessa igreja do século XVIII, e também tive o prazer de batizar a minha filha, a Mariane, na Catedral de São Pedro. Então, além do casamento e do batismo, tivemos o privilégio de, na década de 90, estar presente em parte das escavações arqueológicas na catedral. As atividades arqueológicas na Catedral de São Pedro foram realizadas e organizadas pelo professor Dr. Pedro Augusto Mendes Ribeiro, já falecido, em memória. Ele que era do Departamento de Biblioteconomia e História da FURG, hoje ICHI, mas que era um professor do curso de História Bacharelado, Licenciatura, responsável pelas disciplinas de Arqueologia na cidade do Rio Grande. Um grande arqueólogo, o meu mentor, meu orientador, que me deu boa parte da minha formação profissional. E aí, nesses slides, eu vou apresentar para vocês alguns documentos dos nossos trabalhos na década de 90, em especial porque eu fazia visitas. Na época eu era estagiário do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas da Prefeitura, juntamente com o professor Érico Costa, com o arqueólogo Érico Costa, e como ele fazia parte o Centro Nacional de Pesquisa Arqueológica ali o Núcleo de Pesquisa Arqueológica, o NPA da Prefeitura, ia visitar constantemente as escavações na Catedral de São Pedro, e eu acabei participando. Na época eu tinha 16 anos, as escavações terminaram 2, 3 anos depois, já perto da minha maioridade, mas eu já desde adolescente eu participei das escavações, conheci pessoas interessantes lá, e um dos privilégios foi ter conhecido uma das coautoras que publicou o artigo juntamente com o professor Pedro das escavações arqueológicas da Catedral de São Pedro, que é um artigo científico. Na época tinha um valor muito relevante a publicação de um artigo científico na coleção Pensar a História Sul-Rio-Grandense, do professor Francisco Neves. E a Catedral de São Pedro sempre teve um papel importantíssimo na comunidade rio-grandina, e aí eu trouxe para vocês aqui alguns slides dessas escavações que foram realizadas nesse período. Esse ano está completando 24 anos que foram feitas as escavações na Catedral de São Pedro, justamente por causa do seu restauro, das obras de restauro, que foi o piso, a troca do piso, o restauro do piso da catedral, enfim. Como eu falei para vocês, em 1996 foi feita a primeira etapa de resgate arqueológico num prédio histórico de Rio Grande. Nunca tinha sido feito nenhuma atividade de restauro arquitetônico e arqueológico na cidade de Rio Grande. Em 98 foi o término do restauro, mas as atividades, digamos assim, de arqueologia continuaram, com análise do material, com todo o trabalho de classificação dos artefatos encontrados dentro da Catedral de São Pedro. Então, em 2000, ocorre a entrega da ficha de sítio da Catedral de São Pedro ao IPHAN. Na época, a ficha de sítio foi denominada RSLS 15, junto com o relatório final, que foi por via impressa protocolada ao IPHAN. E logo em seguida disso foi publicado, então, na revista Pensar a História Sul-Rio-Grandense, os resultados dessa pesquisa em 2004. Aqui nessa imagem nós conseguimos ver então a Catedral de São Pedro e um dos primeiros desenhos, digamos assim, relatos da vila de Rio Grande, da vila do presídio Rio Grande de São Pedro,
aqui o Forte Jesus Maria José, que também nós escavamos depois na Praça 7 de Setembro. Talvez no futuro a gente faça alguns slides representando a escavação no forte. Mas por que surgiu essa polêmica? Por que surgiu a necessidade da escavação na Catedral de São Pedro? Porque nesse mesmo ano, em 1996, saiu na página regionalista, uma página cultura da ZH, da Zero Hora, um artigo do Barbosa Lessa, que é um escritor muito famoso, um folclorista muito importante. E nesse artigo do Barbosa Lessa, ele afirma que o povoamento português, digamos assim, a colonização portuguesa, a chegada dos primeiros portugueses e a oficialização da monarquia no Rio Grande do Sul teria sido em Viamão e não em Rio Grande. Ou seja, que Viamão teria sido a primeira capital, o primeiro eixo, o primeiro centro formador sul-rio-grandense. E aí surgiu todo um questionamento sobre a legalidade, sobre o registro, a autenticidade dessas informações, e foi aí que se resolveu então escavar a Catedral de São Pedro para ver os vestígios materiais e culturais. É interessante observar que muito abaixo do piso, nas estruturas estratigráficas da catedral, apareceram cerâmicas das mais variadas origens étnicas, principalmente indígena. Apareceu cerâmica monjolo, cerâmica neobrasileira, cerâmicas anteriores, inclusive, ao contato português. Então, ou seja, ali naquela área já havia um registro de ocupação humana anterior aos portugueses. Essa é a planta baixa da Catedral de São Pedro. Nós vemos a nave central, a área de entrada. Nós temos essa aqui, a parte da frente da catedral. Essa aqui é a parte da frente da catedral, que são as duas torres onde estão os sinos. Tá? Aqui é a porta de entrada, aqui é a nave central, aqui é o altar-mor. Foram realizadas escavações na lateral da nave central e foram realizadas escavações no altar-mor. Então, há quadrículas abertas no altar-mor. A visão que o professor Pedro Mendes Ribeiro tinha era uma visão extremamente acurada, especialista. Foi um dos únicos presidentes da Sociedade de Arqueologia Brasileira reeleito na SAB. Uma pessoa que já tinha quase 40 e poucos anos de profissão enquanto arqueólogo, um dos fundadores, inclusive, da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Então ele teve um projeto de patrimonialização, uma visão de patrimônio bastante interessante naquela época, motivado por essas discussões sobre onde teria surgido o primeiro povoamento no Rio Grande do Sul. Então essa aqui é a quadrícula A e B, foi a quadrícula A e B que foram abertas no lado... Quem entra no lado direito da Catedral de São Pedro, ali onde está a estátua de São Miguel Arcanjo, bem abaixo da estátua de São Miguel Arcanjo, que é outra obra de arte sacra importantíssima. Essa é uma foto da área de escavação. Na época, o que se dispunha eram máquinas fotográficas Yashica, aquelas de filme, e diapositivos coloridos ou diapositivos feitas com a máquina Pentax, uma máquina fotográfica com pouca abertura de diafragma. Então esse é o registro da foto, claro, não é que nem hoje, com toda a tecnologia, mas é uma foto bem nítida que dá para perceber que já nessa primeira etapa da escavação se encontrou uma mureta. Essa mureta está aqui, ó. Aqui dá para observar a mureta. E essa mureta nos indicava ali aonde estaria o primeiro alicerce, digamos assim, feito de pedra de cantaria, que era a base da Catedral de São Pedro. Posto essa primeira abertura da escavação, foi aberto um teste no altar. Esse teste no altar, então, imediatamente revelou-se extremamente produtivo, no sentido de ter muita cultura material, e já logo abaixo das primeiras camadas, do nível 30 ali, centímetros, foram encontrados 2 sepultamentos, um pacote funerário e um sepultamento em esquife estendido com a cabeça voltada para o altar. Esse sepultamento de imediato chamou a atenção de todos por causa do lugar onde ele estava e do seu crânio estar voltado a São Pedro, ao altar. E essas foram as anotações de campo na época.
Aqui nós temos a capa do relatório, era as impressoras fax machine, aquelas impressoras bem antigas, e foi escrito pela nossa colega Maria Angélica Penha, e foi esse que foi encaminhado então para o IFAM. Aqui as anotações de campo, as originais, de todos os artefatos, de todas as escavações que foram feitas na nave central, no perfil e no altar. Então havia como registro entulho, professor Pedro, essa é a letra do professor Pedro, esses aqui são os dados que o professor Pedro escreveu, entulho, terra com argila, fragmentos de tijolos, reboco, enfim, ossos bovinos, ossos de frango, de galinha, de peixe, e todo o material. Aí ele encontrou também fragmentos de alfinete, louça, faiança fina, faiança portuguesa, cerâmica. Na época se chamava cerâmica culturada, mas hoje se sabe que é uma cerâmica de contato entre portugueses e indígenas. E, digamos assim, o artefato mais importante, ou os artefatos mais importantes que vieram a surgir das escavações, é essa faiança portuguesa majólica com motivos mouriscos, mouros. É bem típico do século XVIII, da primeira metade do século XVIII em Portugal. Uma tigela, e ela, fragmentada, ela estava junto ou muito próxima aos sepultamentos, também associada a solas de sapato feitas com couro seco e madeira, uma madeira desidratada junto com couro seco. E observamos que as solas de sapato foram encontradas masculinas, femininas e infantis, quebrando ali um paradigma de que na catedral só se sepultavam homens. Então, pela indicação das solas de sapato, foram encontradas indivíduos femininos, crianças, infantis, enfim, e indivíduos masculinos. Essa cerâmica ela foi desenhada pelo Brasílio, que era o técnico então do Laboratório de Arqueologia do LEPAM, um desenho maravilhoso, uma obra de arte, mostrando super bacana aqui o perfil, o desenho da vasilha. Uma das poucas lembranças que eu tenho do Brasílio, também já falecido, é um grande amigo, me ajudou muito. E aqui a foto, então a imagem em diapositivo preto e branco da faiança portuguesa. Foram registrados ao total ali 2.948 artefatos nas duas áreas escavadas. Foram efetuados 2 cortes na nave, denominados quadrícula A e B, justamente porque tinha uma mureta no meio. Na quadrícula A foram identificados 1.172 fragmentos e na B 671, porque a B era menor um pouco que a outra. E no teste do altar foram registrados 1.105 fragmentos, entre alfinetes, tecido, orgulhão, pinos, cavilhas de madeira dos caixões, dos esquifes. E aqui a descrição que o professor Pedro fez na época, essa é a letra dele, do diário de campo dele. Nos enterramentos, então, né, os ossos humanos estavam perturbados, alguns deles, por causa dos reenterratórios, dos reenterramentos, não articulados, estavam dispersos. Maxilares, costelas, falanges, vértebras, clavículas, fragmento de crânio, enfim, botões, contas de rosário, fragmentos de tecido, uma moeda do Império Brasileiro, alfinetes, alça, fragmentos de caixão, louça. E aí uma análise geral depois, ele acabou trabalhando com as hipóteses que ou seria o Monsenhor Rubens Neivas, então, de 1850, mas que não tinham sido enterrados ali na catedral. São os resultados que ele chegou na época, e o único sepultamento inteiro era aquele estendido dentro do esquife ainda. O resto dos ossos estavam perturbados devido aos enterratórios. Aí nós temos uma tabela, o professor Pedro, como nosso orientador, eu trabalhei 10 anos com ele praticamente, desde 96 até 2006, quando ele veio a falecer. Quando ele se aposentou e saiu da FURG, eu o acompanhei até Santa Cruz, onde nós trabalhamos, inclusive na publicação desse artigo. Ele fazia muitas tabelas, gostava muito de tabelas, e nas tabelas que estão publicadas neste artigo mostram justamente todo o material que foi encontrado no teste do púlpito da igreja, da Catedral de São Pedro,
o que foi encontrado nas diferentes camadas, nos diferentes níveis estratigráficos arbitrários, divididos de 10 em 10 centímetros. E aqui os gráficos, então, que se fizeram na época. E era sempre muito cuidadoso com os dados dos gráficos sobre as fontes de informação sobre a cultura material que apareceu. Aí nós tínhamos um gráfico onde aparecia a cerâmica Tupi-Guarani e a cerâmica Vieira, muito nitidamente, e a cerâmica neobrasileira. Cerâmica Tupi-Guarani referente aos indígenas Guarani, Vieira referente aos indígenas Minuano-Charrua, do tronco Xaná, e aquela cerâmica neobrasileira e aculturada referentes aos grupos de origem africana. E aí ele fazia correções justamente porque almejava encontrar ali uma presença, queria fazer um gráfico somente daquela cerâmica que era pré-colonizatória na Catedral de São Pedro, sobre a distribuição do material arqueológico. E aqui o material que recorrentemente apareceu, muito comum, eu lembro de na peneira vir, era muito comum, das poucas vezes que eu visitei, enfim, que eu acompanhei, era semanalmente, toda semana eu e o Érico, às quartas-feiras, se não me engano, nós visitávamos as escavações da Catedral de São Pedro. O que aparecia muito eram essas contas de colar, contas de rosário e esses miolos de botão de tecido feitos de osso. Isso é muito típico também do século XVIII. E aqui vocês podem observar as contas de colar, de rosário, e uma miçanga de origem afro, com certeza, e aqui um tassel. Esse tassel, ele é típico do Mahurabi, daqueles terços ou rosários que não são católicos, que são ou muçulmanos ou de origem árabe. Apareceu e foi o que nos chamou muito a atenção, porque é um espaço religioso, é um espaço sagrado, e estava presente essas duas miçanguinhas aqui e esse tassel. Foram encontradas nessas primeiras superfícies, digamos assim, nas primeiras camadas da superfície, ali até os 40 centímetros, essas pequenininhas peças. E elas vieram a aparecer na peneira justamente porque a peneira era de 1 milímetro. Então essa miçanguinha de conta de colar afro, ela é bem pequena, então ela passaria. Então, para ver como que o processo de peneira foi bem feito, aqui estão as peneiras, dá para ver as peneiras aqui, ó, que não passaram as miçangas. Algo comum que veio a aparecer foram modificações no piso até chegar aos sepultamentos de dentro da escavação mesmo, de dentro da quadrícula. Aqui nós temos os alfinetes e os pregões, os tachões, e alguns botões também, que estavam sempre acompanhados de cal. O cal era colocado em cima dos sepultamentos para pessoas que tivessem tido doenças infecto-contagiosas. Aqui embaixo é possível ver um sepultamento, e esse sepultamento, então, ele está coberto de cal, aí dá para ver o crânio próximo da parede, e aí começaram a aparecer os sepultamentos com bastante frequência. Dá para ver ali embaixo da escavação. Outro detalhe importante é que sempre acompanhando esses sepultamentos havia algum tipo de detrito, algum entulho para cobrir esses corpos que eram enterrados, e era acompanhado também de cerâmica arqueológica. Desde a cerâmica portuguesa, da faiança portuguesa, majólica, produzida em Portugal, até a cerâmica indígena, como a cerâmica da tradição Vieira, que é possível ver na foto aqui, e a cerâmica também indígena, com bordas indígenas, enfim, com reforço. Cerâmica já colonial, do indígena colonial. Ali embaixo, no canto inferior esquerdo, é possível ver um pacote funerário junto à parte do alicerce, bem nítido, os ossos longos da perna, enfim, os ossos longos dos braços, e no detalhe vocês observem um relógio. Aquele relógio na época era utilizado como escala para ver o tamanho, enfim, do sepultamento. O relógio não é da época, é um relógio que foi posto durante as escavações para ver o tamanho do sepultamento.
E isso foi uma ideia nossa, tá? Não foi ideia do professor Pedro. O professor Pedro, inclusive, nos deu um baita xixi na época, porque estragou a foto. Estragou a foto. Nós tínhamos escala. Muito tempo depois eu me dei de conta que essa baita escala que tem na parede aí já é o suficiente para fazer o cálculo da medição dos ossos. Mas a nossa ingenuidade da época foi feito assim. E ali na primeira foto, essa foto está no primeiro plano, dá para ver já a espessura da camada de cal que era colocada sobre os sepultamentos para impedir que essas doenças infecto-contagiosas contaminassem a população. E também o solo, a água. Aqui, então, é o corte do altar, do púlpito, o corte estratigráfico, a quadrícula que foi feita no púlpito da Catedral de São Pedro. Observem, então, que tem ossos articulados, são 2 sepultamentos, um com a cabeça voltada para o outro, mas que um está em decúbito dorsal, estendido em decúbito dorsal, dentro do seu esquife, propriamente dito. E junto a ele, muito tecido das roupas, tecido do próprio esquife, do próprio que decorava o caixão. E acima, voltados também ao leste, outro sepultamento que já estava em formato de urna funerária, digamos assim, de pacote funerário. E o único que permaneceu inteiro durante todo esse período de enterratório do século XVIII da Catedral de São Pedro era esse indivíduo que está ali no canto lateral esquerdo que vocês estão vendo, esse indivíduo aqui, ó. Esse aqui permaneceu inteiro com o esquife e protegido, o crânio voltado ao altar, o altar que está aqui nessa posição, e aqui já os fardos funerários, os pacotes funerários. Nessa outra foto retirada de cima, o altar está aqui, a imagem de São Pedro está aqui. Aqui dá para ver bem o crânio dele voltado em direção ao altar. Embaixo do crânio tinha uma espécie de almofada, uma espécie de... feito também, provavelmente em madeira, dos moldes do caixão, do esquife. E aqui o alicerce original da Catedral de São Pedro, construído em 1755. E junto, bem próximo e bem profundo, essa tigela com motivos mouriscos, enfim, essa faiança portuguesa. Aqui alguns detalhes então do que veio a aparecer junto da escavação desse enterratório, desse sepultamento, que algum tempo depois nos demos de conta de quem seria ele, né? Já trabalhando em 2001, no Lepin, o professor caiu a ficha e ele percebeu, por causa de uma série de informações da história, da medicina, de quem era essa figura que estava sepultada daí. Nada mais, nada menos do que o primeiro governador do Rio Grande do Sul, Sebastião Veiga Cabral da Câmara, um militar que conquistou boa parte do hemisfério abaixo de Laguna, e importantíssimo na política de Gomes Freire de Andrade. E junto dele, do sepultamento dele, alguns artefatos extremamente importantes, que são as fivelas de mocassim. São essas 2 fivelas de mocassim aqui, principalmente essa aqui barroca, ó. Essa fivela de mocassim barroca, ela nos liga diretamente à primeira metade do século XVIII, justamente porque depois de 1730 o modelo de fivela mudou em Portugal e para a elite portuguesa militar na época. A moeda do império, uma chave, uma abertura de um cofre e um garfo foram encontrados próximos ao sepultamento. Mas as fivelas de mocassim foram fundamentais para datar, por tipologia, esse sepultamento. Outro elemento importantíssimo para datar o sepultamento foram os tecidos encontrados juntos ao indivíduo sepultado, porque eram gorgulhões, eram gonzos e tecidos usados no século XVIII no pescoço dos militares, eram fios de ouro, enfim, que eram ornados, que ornavam o corpo dos militares. Ali em cima dá para ver na foto B uma cavilha de madeira, alguns algodão, estupa, linho e outros tipos de tecido. Mas nessa foto grande
à esquerda, vocês podem ver que ela tem fios de ouro. Isso era o ornado do esquife, do caixão. Era o ornamento do esquife com fios de ouro. Fios de ouro com inclusive uma espessura que não era folhado a ouro, era fio de ouro mesmo. Então, somente uma pessoa de altíssima importância militar, política, seria enterrado com esse tipo de ornamento no caixão. Aqui alguns detalhes dos desenhos que foram feitos na época, das estruturas de escavação, das estruturas das quadrículas. Foi até 1,60 m, 1,35 m apareceu o material. Abaixo de 1,35 m já o material ficava mais escasso, e aí começava a aparecer os sepultamentos. Todas as quadrículas eram medidas, desenhadas, todo o perfil era trabalhado na época com papel milimetrado, com régua, trena, enfim. Então todo o material foi documentado dentro dos cortes do A, do B e do C dentro da Catedral de São Pedro. E a estratigrafia, ela é complexa. Por que ela é complexa? Porque até 50 centímetros de profundidade não havia o solo não estava tão remexido, mas abaixo de 50 centímetros o solo estava extremamente perturbado pelos reenterratórios, ou seja, significa que antes de 1850 o piso da Catedral de São Pedro era o próprio cemitério, era ali que eram enterradas as pessoas. E então, só nesse pequeno espaço ali de 1 por 1 metro que nós escavamos embaixo da estátua de São Miguel, já encontramos praticamente 5 ou 6 indivíduos que estavam com as canelas apontando, da quantidade de sepultamentos que apareceram e de pacotes funerários que apareceram abaixo dos 50 centímetros. O que não aconteceu na nave central e que não aconteceu lá no púlpito, no corte do altar, lá na escavação feita no altar, onde alguns indivíduos não sofreram perturbação, estavam extremamente preservados, enquanto outros sim. Então, ou seja, quem estava enterrando sabia da importância daquele indivíduo sepultado lá no altar. E outro, tipologicamente falando, outro elemento que nos ajudou bastante a caracterizar o período tipologicamente foram os braços cruzados sobre o tórax, em cima do externo, com as mãos sobre o osso externo. Isso era um enterramento típico do século XVIII que veio a mudar no final do século. Então nós sabemos que isso representa o século XVIII com muita clareza, e no século XIX, a partir do final do século XVIII, início do século XIX, já não encontramos mais essa forma de enterramento. São encontrados apenas os braços sobre o corpo, mais na lateral, para economizar inclusive espaço no caixão. Mas esse era o sepultamento típico da época. Esse desenho foi feito também pelo Brasílio, o técnico do Lepin, naquela época, na década de 90, e mostra bastante a forma de sepultar. Aqui um detalhe então do sepultamento, e a cabeça estava voltada, né? Então o outro crânio que estava próximo estava remexido, com o maxilar superior para cima, então estava remexido, mas esse crânio e esse indivíduo no esquife estava completamente preservado no seu lugar, com o crânio apontado para onde ele tinha sido enterrado, olhando o altar, visando o altar. Algumas concreções de calcário foram encontradas e muitos botões de osso. Além dos botões de osso, o botão de madeira se decompõe com muita facilidade, mas o botão de osso permanece, desde os pequenos até os maiores. O tecido não aguentou tanto. Aqui um detalhe então das mãos do indivíduo, tá? Aqui são as mãos dele, essa aqui é a mão direita que está sobre o seu externo, sobre o osso do tórax. Aqui está a mandíbula e aqui está o osso do seu braço esquerdo. Então, por cima, aqui por a volta, foram encontrados muitos botões, foram encontrados do lado o tecido, que era o tecido aquele com fios de ouro, que vocês já viram, um tecido que demonstra um
um status social significativo. Aqui um detalhe do crânio, e no crânio nós vamos observar que foram encontradas várias manchas de patologias em vida desse indivíduo. Aqui uma foto um pouco mais clara, que estão os tubinhos de filme que eram utilizados. Aqui o crânio, aqui um outro esquife. Os tubinhos de filmes que eram utilizados para enrolar então um material menorzinho, pequenininho, porque o sepultamento demorou praticamente um mês para ser escavado, com detalhe, com todo o rigor acadêmico, arqueológico, enfim. Bom, então foram recolhidos, o esquife se preferiu respeitar e deixar, não destruir o caixão, a estrutura do caixão, e os ossos então do governador Sebastião Cabral Veiga da Câmara foram recolhidos e levados para análise para a FURG. E logo lá na FURG, lá no Lepã, se observou na mandíbula desse indivíduo principal, que na verdade os ossos recolhidos, uma série de manchas de tumor ósseos na mandíbula, de patologias dentárias que foram adquiridas em vida. E praticamente nenhum dente na boca, ou pouquíssimos dentes apenas na frente do indivíduo. E aqui estão os ossos do crânio. Esses ossos do crânio foram os que trouxeram maior informação, digamos assim, sobre quem era o indivíduo. Porque historicamente nós tínhamos os dados de que o Sebastião Xavier Veiga Cabral da Câmara tinha sido sepultado no altar da Catedral de São Pedro, ou seja, o primeiro governador do estado tinha sido sepultado no altar. E, bom, então a informação histórica nós já tínhamos isso confirmado pelos documentos históricos. Quem fez o levantamento, inclusive, foi o professor Luiz Henrique Torres, que sempre apoiou a pesquisa, sempre esteve junto da pesquisa. Inclusive, vou mostrar no slide o artigo que ele publicou no jornal Peixeiro, junto com a escavação arqueológica, que era o historiador que ajudava a pesquisa. E o professor Pedro sempre falava que essa escavação foi feita a 6 mãos, junto com o arquiteto, o historiador e o arqueólogo. E depois disso se juntou um outro profissional importantíssimo da FURG, que era o antropólogo físico, ele era médico, legista e infectologista, o Dr. Horácio Manuel Sigliano da Silva, que rapidamente olhou o crânio e observou, nossa, esse indivíduo passou por uma longa enfermidade, que é a sífilis. Essa sífilis, ela deixa marcas muito nítidas no osso, que essas marcas que vocês estão vendo aí, que eu marquei, marcas no osso. Primeiro ela causa uma prisão de ventre muito forte nos primeiros 3 meses da infecção, e depois ela causa uma diarreia, levando a disenteria e desidratação do indivíduo até a morte. E historicamente, de novo, quem teria sofrido por essa longa patologia, por essa longa enfermidade de moléstia interna, como sugerem os documentos históricos? O governador Sebastião Xavier Veiga Cabral da Câmara. Então, ou seja, todas as informações, a histórica, a arqueológica, a posição no altar, a informação do médico legista e a informação do historiador sugeriam que este era, de fato, o governador Sebastião, que tinha ali a sua ligação com Gomes Freire e foi o fundador, digamos, da província de Rio Grande, fundando o Rio Grande do Sul, digamos assim. Hoje esses ossos estão numa urna funerária dentro da Catedral de São Pedro. Mas eu me lembro na época, foi muito interessante, aqui está o artigo do professor Luiz Henrique Torres, que nos brindou na época, bem na época, esse artigo é de 2001, né, no jornal Peixeiro, foi justamente na época em que estávamos publicando o artigo. Ele publica, o professor Luiz Henrique publica todas as informações das correspondências do vice-rei, enfim, sobre quem era Sebastião da Câmara, como era a capital. Um trabalho espetacular do professor Luiz Henrique junto com o professor Pedro na época para desvendar esse mistério e fazer esse trabalho, esse serviço à comunidade rio-grandina de patrimonialização histórica e realmente definir. Rio Grande é a sede, é a fundação do Rio Grande do Sul, foi o primeiro povoado luso-português na nossa região. Isso não quer dizer, claro, que aqui não haviam povoadores indígenas há milhares de anos, enfim,
povoadores desse território. Esse território não era um vazio demográfico, era uma população indígena bastante expressiva na nossa região. Então, dado essa informação, quando realmente esse dado chegou ao IPHAN, esse relatório chegou ao IPHAN de que os ossos ali pertenciam ao Sebastião Xavier da Câmara, indo ao IPHAN, isso do IPHAN chegou a Brasília e Brasília mandou um destacamento, saiu até no jornal da televisão, mandou um destacamento militar dos Dragões do Império. Então desceu ali, né, no Largo Dr. Pio, veio um destacamento, um caminhão do exército do 6º GAC, um destacamento com dragões do exército vestido daquela forma, para levar então os ossos do Sebastião. O interessante é que eles foram lá no Lepã, vestidos a caráter, como dragões do Império, botaram os ossos numa urna muito bonita de madeira, e depois eles conduziram com honras militares até a Catedral de São Pedro, onde foi colocada, onde está hoje os ossos da urna funerária do Sebastião Cabral. Só que foi muito cedo, era 7 da manhã isso. Eles chegaram às 7 da manhã no Lepã, eu já estava lá, eu ia de moto, morava no Parque São Pedro, e eu já estava lá quando eu vi o caminhão do exército na porta, naquela porta lateral da FURG, e eles colocando os ossos respeitosamente na urna, e aí em seguida entoaram o hino dos dragões e levaram. E lá no Lago Dr. Pio já estava pronto o nicho e colocaram no lugar ao lado de Rafael Pinto Bandeira, também do século XVIII, a maior espada continentina. E posto isto, esta fica como homenagem, a minha sincera homenagem, a nossa sincera homenagem, e a minha saudosa memória do professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro. Foi, acima de tudo, mais do que um professor, um amigo, um orientador, e que me ensinou muito para a vida. Graças a ele, eu pude seguir uma carreira muito boa, com muita ética, que era algo que ele frisava muito. E essa é a homenagem que fica aí aos 265 anos, então, da Catedral de São Pedro, e aos 24 anos de escavações arqueológicas na Catedral. Aqui está o artigo, aqui embaixo está o nosso artigo. A Mendes Ribeiro, a Maria Angélica Pereira Penha, eu, que foi publicado na coleção Pensar História Rio Grandense. Mas o professor Pedro tem outras publicações muito importantes para a cidade de Rio Grande. Por exemplo, a escavação arqueológica na Igreja Nossa Senhora da Escavação, a escavação arqueológica no Sobrado dos Azulejos, a arqueologia na região de Rio Grande. A gente trabalha toda a questão do Saco da Mangueira, da ocupação pré-colonial, o que é muito importante. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigado e parabéns, Catedral de São Pedro. Essa semana tu celebra 265 anos de atividades ininterruptas nesse nosso Brasil. Um abraço!